Graça e paz. Boa noite. Primeiramente, vamos fazer uma oração, né? Curve-se a cabeça e feche os olhos e ajude aqui a eu conduzir a oração. Deus Pai querido, muito obrigado por eu estar aqui, mesmo ter passado por muitos problemas, mas o Senhor é fiel. E eu espero, Jesus Cristo, principalmente Espírito Santo, que eu venha aqui falar o que o Senhor quer que eu fale, não o que a minha pessoa, não o que Lúcia quer falar, mas sim que venha de Deus. Amém. Pessoal, eu estava pensando, perturbando, dando direto, que eu não podia ver ela nos corredores. E Giza também, como é que ia ser. Porque, por incrível que pareça, eu sou muito tímida. E, às vezes, as pessoas tímidas dão a impressão de antipática, de reservada. Mas, assim, a pessoa que é tímida não tem outra coisa a fazer a não ser tímida ou então pedir muito ao Espírito Santo para que possa mudar, né? Mas o que acontece? Eu vim falar aqui a palavra hoje, vim ministrar sobre perdão, certo? Por quê? Porque eu estou vivendo isso, né? E assim, vai ser também um testemunho. Eu tinha dito já a Dani, já tinha dito muitas vezes a mim que eu ia falar sobre o Espírito Santo, porque foi aqui no verbo aqui foi aqui no verbo, né, no rema, que eu conheci realmente o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo mudou tudo. Mas se der tempo, eu ainda vou falar do Espírito Santo, tá certo? Então, vamos só passar aqui uns versículos para a gente começar. Aqui em Mateus, né, capítulo 6, versículo 12 e 14, diz, perdoa as nossas dívidas. Pessoal, antes de eu falar isso aqui, eu quis começar com a oração que os discípulos, que os apóstolos pediram a Jesus para como se orar. E como eu nasci numa família católica, daquela de subir as escadas de Aparecida de joelho, eu conheci o Pai Nosso de outra maneira, que era rezado na Igreja Católica, certo? Então, quando eu cheguei e conheci isso aqui, que fala sobre realmente o perdão aqui, eu já achei assim, para mim, diferente. Então, eu quero começar com essa oração. Não vou ler ele todo, porque eu enfatizei só onde tem realmente os versículos de perdão. Tá certo? Então, assim, perdoa, Deus diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, certo? Aí já vamos aqui para o 14. Pois, se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Então, quando eu conheci esse Pai Nosso, certo? Que é o Pai Nosso da igreja, que é o que eu hoje acho que é o correto, isso me incomodou muito. Porque eu disse, eu não vou ser perdoada, eu não vou entrar no céu. Porque, porque se a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, senão eu não vou ganhar a salvação, mas mesmo assim, sabe aquela pessoa que às vezes vai para o culto e só quer escutar o que quer escutar e fica deixando aquilo ali de lado, aquilo ali de lado? Não, um dia eu perdoo, um dia eu perdoo. E vai passando, né? Aí aqui, Mateus, capítulo 18, verso 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Né? Ele perguntou ao Senhor. Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 77 vezes, né? Não, 77 vezes exatamente. Aí foi piorando mais a minha situação. Porque eu digo, não tem condições. Fala-me, Jesus, como é que pode? Um negócio desse. E foi enrolando na minha cabeça e eu digo, mas vamos lá, né? Vou ler mais um aqui, bem pequenininho, para mim começar de novo. Marcos, capítulo 11, versículo 25.
E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoar, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. É muito parecido com o que eu acabei de ler para vocês, né? E aqui vou o último. Lucas, capítulo 17, versos 3 e 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar e se arrepender, ele se arrepender, pedir, desculpa, vamos lá de novo. Se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, pedindo-lhe perdão, se pecar contra você 7 vezes, no dia, não, se pecar, responder por 7 vezes no dia, e 7 vezes volta a você dizer perdão, então você tem que perdoar. Na verdade, Deus quer dizer assim, que deixa eu falar com minhas palavras, eu estou nervosa. Se o irmão pecar 7 vezes durante o dia, e ele se arrepender, e chegar para Jesus, e chegar para o irmão e pedir, o irmão tem que perdoar as 7 vezes ou mais que ele for pedir. Foi assim que eu entendi, certo? Glória a Deus, amém. Olhe, hoje foi um dia muito difícil para mim, porque eu vou começar, o que eu li aqui, vocês vão já chegar no perdão, mas eu vou começar com um pouco de testemunho aqui. Porque eu já estava nervosa em subir aqui, tudo. Eu sou filha única, não tenho irmãos e só tenho um pai de 80 anos, certo? Perdi minha mãe com 15 anos. E ontem à noite, meu pai teve um AVC, de 80 anos e um infarto. Então, eu tive que socorrê-lo, como sou a única filha, né? E fazer tudo lá. E ele ficou internado. Aí eu cheguei em casa, aí fui conversar com o Espírito Santo, porque eu também tenho aqui testemunho do Espírito Santo, né? Eu disse, Espírito Santo, como é que eu vou? Eu já estou nervosa. Como é que eu vou lá falar com uma perturbação dessa? Aí ele pegou, fez eu lembrar o que o pastor tinha dito, pastor Jackson, que o filho dele um dia tinha tomado alguma coisa que se envenenou, e ele confiou, deixou a Aurélia com o filho dele no hospital, e foi. Eu acho que ele foi fazer um culto, ou uma pregação, alguma coisa assim. Aí eu disse, eu confio. Então, como eu estou assim com o Espírito Santo, né? Aí eu cheguei para o Espírito Santo, não estava mais em condições de pedir nada, nem orar, porque eu estava muito cansada. Tomei um tranquilizante e dormi, né? Amanheceu o dia, não fui trabalhar. À tarde tinha planejado em estudar tudo, mas também não estudei. Sabia o que eu ia pregar já, mas não fiz aquela aula que a gente queria apresentar para o espelho, né? Aí, quando eu chego aqui hoje, Eduarda, minha filha, diz, mãe, a senhora já está dentro do remo? Eu estou entrando, pois fique tranquila que eu vou receber o alta. Saiu da UTI, né? Saiu da UTI, o quadro dele está normalizando. Aí eu disse assim, obrigada, Espírito Santo, porque eu tinha confiado meu pai no Espírito Santo, certo? Então, quando eu cheguei aqui, eu não conheço, na verdade, assim, vocês, né? Eu conheço porque a gente faz o rema. Por quê? Eu já chego aqui, eu acho que é quase todo mundo, já chegando quase atrasada e já saio quase correndo para a pessoa chegar em casa. E na outra turma, eu acho que eu fiz um pastor, Rômulo, eu acho que foi em 2020, não foi, Dani, mais ou menos, quando estava a pandemia. Então, também eu não conhecia ninguém e nem tive muito tempo, porque assim que eu entrei, começou a pandemia. Aí, eu não gostei de ficar fazendo online. Aí, quando eu quis voltar no outro ano, não dava para mim acompanhar a turma, só a partir do o ano 23. Aí, eu disse, eu acho que eu não volto, não. Eu pensando, né? Mas tudo bem. Quando eu vim fazer o rema, eu já tinha aceitado Jesus. Em Natal, na igreja... Meu Deus, chega, Felipe, me ajuda. Videira, eu lhe falei. Na Videira. Por quê? Porque minha filha foi morar
foi morar em Natal e ela se sentia muito só. E aqui, a gente participava, quando eu fui crente, eu participava do movimento da renovação carismática. A diferença de quem vive na renovação carismática, eu não sei se vocês já tiveram lá, a diferença é que eles acreditam, né, nos santos, nos milagres dos santos, mas assim, é muito parecido, às vezes até mais rígidos do que certas igrejas evangélicas. Mas aí começou, e quando eu saí da igreja católica, que eu não entendia nada, da missa mesmo, não entendia nada, que eu entrava, saía, não entendia nada. Aí eu fui para a renovação carismática. Quando eu cheguei lá tinha sim um estudo bíblico, certo? Aí eu comecei a trabalhar com o meu esposo, eu ainda era casada, e comecei a participar lá. Então a gente tinha que fazer. Vala, meu pai. Enfim, a gente tinha que fazer lá o estudo bíblico. Então, foi quando eu vim conhecer a palavra. E a minha mente ficou perturbada, porque eu estudava uma coisa e a igreja fazia outra. Aí eu dizia, meu Deus, me ajude, meu Jesus, me ajude, o que é que eu faço? Então, eu decidi, estou correndo, decidi aceitar Jesus e ficar na igreja, certo? E sobre o Espírito Santo, eu não vou nem ler as passagens, que vocês sabem de tudinho, mas eu vou dizer o que aconteceu. Eu vim conhecer o Espírito Santo no Rema. Porque até então eu achava que só tinha o Espírito Santo quem era batizado nas águas. Ou quem falava em línguas, né? Eu só tinha mais intimidade com Jesus. Porque eu vim achando que Deus era severo, aquele Deus castigador, isso, aquilo, outro. Então, quando eu conheci o Espírito Santo, e que eu soube que o Espírito Santo, o trono dele, ele morava dentro de mim, minha gente, vocês não têm noção, não. O paciente que eu vi, eu dizia isso. Quem eu atendi, eu dizia isso, porque eu não sabia. Aí eu fiquei assim, radiada com isso, me apaixonei, certo? Me apaixonei. Acabei não falando do perdão. Ai, é muita coisa. Aí o perdão é muita coisa, gente. Aí o perdão, bem ligeirinho, que eu estou quase passando já. A primeira vez que eu vim para o Rema, eu vim com meu esposo. Ele aceitou Jesus, ele fez o Rema, tudo. E eu achava, eu fui casada há 30 anos, tenho 2 filhos. E eu achava que eu era a mulher mais feliz do mundo. Porque ele tinha deixado a vida mudana e tinha vindo para a igreja, porque ele já tinha se convertido na renovação carismática, já tinha mudado. Só que há 2 anos, no meu aniversário, ele me deixou por uma menina de 32 anos. E foi o meu presente de aniversário. E eu fiquei muito chateada com Deus. Não vai dar tempo, não. Muito chateada com Deus, muito chateada. Por quê? Porque eu era uma pessoa que tinha orado, nem que seja na católica, nem que seja em qualquer canto, mas eu tinha orado para meu marido se converter. E depois de eu ter orado 30 anos, ele ter se convertido, eu achava que ele era um novo homem, Deus ter permitido acontecer isso na minha vida. Então, eu não entendi, eu não queria. E isso era uma briga, vocês não querem imaginar. Aí, enfim, perdoei Deus, né? Eu perdoei. É porque a gente está deixando eu contar a história aí. Perdoei Deus, deixei a raiva que eu estava de Deus, né? Aí, isso tudo pedindo o Espírito Santo. Por quê? Porque eu aprendi aqui que tudo é uma decisão. Né, gente? Glória a Deus. Então, eu decidi a perdoar. Aí, o que acontecia comigo? Eu com aquela mágoa do meu ex-marido, eu com a mágoa de hoje, da menina que vive com ele, mas eu dizia, ó Espírito Santo, Jesus disse que você estava aqui para me ajudar. Aí, muitas vezes, eu chegava, dizia assim, senta aqui, Espírito Santo, vamos aqui, senta aqui, e eu me sento aqui. Estava uma cadeira de frente para mim e para ele. Aí eu dizia assim, você está aqui para me ajudar? Deus disse que foi para você ficar para me ajudar. Então, eu não consigo perdoar.
Aí, mas libere perdão. Aí, todos os dias que Deus dava, eu ia para o banheiro, libere perdão para Jackson, libere perdão, Espírito Santo, para Angélica, libere perdão, e aconteceu o perdão. Eu vou só dizer uma coisa a vocês. Falar sobre perdão é fácil. Dizer o que é para você fazer é fácil. Gente, agora você perdoar uma pessoa que você ama e que lhe feriu, só o Espírito Santo. Desejar mal. Mas não, perdoar, você sabe o que é perdoar, gente? Perdoar é você lembrar e não doer mais. Aí isso aí é perdoar. É a mesma coisa, eu comparo com o cego. O cego, ele, quando nasce cego, ele não sonha com imagem. Ele nunca viu. Ele sonha com vozes. Então, eu pensava que eu já tinha perdoado muitas vezes, mas nunca tinha perdoado. Eu perdoei dessa vez, sabe por quê? Porque não dói. Amém, viu?